援の効果。 E aí, cambada, tudo tranquilo? Eu espero que sim. E hoje eu tô trazendo Top 10 melhores animes, onde o nosso protagonista é um aventureiro Rank S Overpower. E são animes de aventura e fantasia, onde o nosso protagonista no início é um aventureiro de rank baixo, mas que acaba se tornando um rank S e muito forte e overpower durante o anime. E então, meu parceiro, se você gosta desse tipo de anime, já vai deixando aquele seu like para fortalecer e inscreva-se se ainda não for um inscrito, beleza? Enfim, negado, bora logo pra essa lista que ela tá top. E neste anime, mano, para um aventureiro, ter a função de suporte do grupo não é muito recompensador. Especialmente, mano, se você for um mero mago vermelho, como o nosso protagonista chamado Yuki Feld. Cansado de ser explorado pelos seus colegas Rank A, o Prota Yuki, mano, decide abandonar sua equipe de elite e começar uma nova com suas antigas alunas. Um trio de belas cocotinhas que dizem amar sua companhia. E por mais, mano, que nenhuma das garotas tenha algum grande talento, em nome de atingir seu sonho de explorar as dungeons mais profundas, Yuki precisará ensiná-las a serem grandes aventureiras. E à medida que os quatro se aproximam, Yuki percebe que as cocotinhas podem ter um grande potencial, assim como também, cara, a possibilidade de usar suas habilidades de forma mais efetiva, estando em um grupo que realmente o respeita. Enfim, meu parceiro, recomendo você ver este anime. Sentai Red Isekai Jibokenshi. E neste anime, mano, o nosso jovem protagonista chamado Toku Azagaki, que na sua vida anterior protegia a Terra como o Power Ranger Vermelho, integrante do quinteto de heróis Kizuma 5, e com todas as suas frases de efeito, mano, e clichês atribuídos ao papel. E é então que em um dia, após uma batalha decisiva, ele é transportado para um mundo de fantasia, onde a única forma de sobreviver, mano, e continuar assim com seus atos heróicos, seria trabalhar como aventureiro neste novo mundo. E por coincidência, mano, uma bela maga peituda chamada Ídolo Avola busca integrantes para o seu grupo, e isso no intuito de manter a memória de seu pai e restaurar a antiga glória da família Vant. E o nosso protagonista Red, candidato ao posto. E apesar, mano, das poses de luta, movimentos e nomes e golpes estranhos, ele demonstra ser bastante forte, sendo então, mano, recrutado pela cocotinha peituda. Enfim, mano, é um isekai bem diferente que eu recomendo. Saikyo Tank no Make-You. E no anime, o nosso protagonista chamado Rude é um herói de classe tanque que, em posse de seu escudo, tem a maior defesa de todo o reino. E ele integra um grupo de aventureiros ao lado de sua amiga chamada Nin. E o grupo costuma fazer excursões em labirintos, mas para Rude isso significa mais do que apenas uma excursão. E isto porque, mano, ele pretende curar a doença de sua amada irmã. E ele está em busca do tesouro que realiza desejos que podem estar escondidos nesses labirintos. Mas é então que em um dia, o herói arrogante o expulsa do grupo após uma missão mal sucedida, culpando assim suas habilidades, cujos efeitos ele ainda desconhece. E agora, sem ter para onde ir e sem nada para fazer, ele decide voltar para a sua cidade natal, onde sua irmã o espera. E no caminho para casa, ele salva uma garota chamada Luna, que estava sendo atacada por um monstro. E inesperadamente, mano, essa garota tem uma habilidade extremamente rara chamada Avaliação. E graças à sua habilidade, Rude é capaz de descobrir a verdade por trás de suas habilidades desconhecidas, que as mesmas revelam-se ser habilidades muito poderosas. E agora, com uma defesa de 9.999 e habilidades muito poderosas, começa assim, cara, a aventura do tanque mais poderoso. É isso, meu parceiro, é um anime bem interessante que eu recomendo. The New Gate. E The New Gate, mano, conta a história do nosso protagonista chamado Shinya Kiritani, um jovem que ficou preso em um jogo mortal junto com milhares de outros jogadores. E é então que já no início, após partir para vencer o último chefe, e isto porque ele é o jogador mais forte e habilidoso, o prota finalmente liberta a todos, e o mesmo também deseja voltar para casa. Mas isto, cara, era o que ele pensava que iria acontecer. Entretanto, ao seu lado surge um novo portal, seguido por um raio de luz, onde Shinya acaba descobrindo que ainda continua preso
no mundo do jogo 500 anos no futuro. Além disso, em seguida ele descobre que ainda pode ter outros jogadores presos neste mundo. E agora, sem saber como voltar para o mundo real, Shin precisará descobrir, cara, o que está acontecendo. E isso enquanto tenta se adaptar às mudanças que aconteceram em 500 anos. Enfim, cara, esse é um bom anime de ação, aventura e fantasia, com o nosso protagonista bastante apelão. E se você curte animes deste tipo, recomendo. Najek no Borei. E no anime, é a era de ouro dos caçadores de tesouros, onde aventureiros famintos por riqueza, fama, poder e glória arriscam suas vidas em cofres de tesouros em todo o mundo. E o nosso protagonista, chamado Kurai, é líder de uma das maiores guildas de caçadores de tesouros do reino. E isso embora tenha pouco talento e habilidades, e sempre reclamando e fazendo corpo mole, além de sofrer ataques de náusea quando precisa entrar em ação, ele é mestre de uma jovem chamada Tina, que é uma bela aventureira coxuda habilidosa de nível 4, e também recentemente conheci outra mina chamada Luna, que é uma caçadora de nível 3 que está em busca de crescimento. E tudo que o Prota Kurai deseja, mano, é se aposentar-se de todas essas responsabilidades, mas por ser protegido por amigos fortes e requisitado por nobres e aventureiros iniciantes, mas o que parece, aposentar-se vai ser uma tarefa bem difícil para ele. Enfim, mano, recomendo você ver esse anime. Saikyo no Shinshoku. E nesse anime, nosso protagonista chamado Noel é um jovem cujo avô é um lendário herói conhecido como Overdev. E inspirado por seu avô, Noel almeja se tornar o Seeker mais poderoso. E o prota sempre idolatrou seu avô por ser reconhecido como um lendário caçador e um renomado herói. Mas seu sonho de seguir os passos de seu avô foram colocados à prova quando ele recebeu a classe Talk, que é uma especialização focando apenas em habilidades de suporte e conhecida por ser a mais fraca. E apesar de seus esforços para se equiparar ao habilidoso Seeker que seu avô foi, o prota não consegue superar a lacuna de talento. Contudo, cara, com sua sagacidade sem igual, ele desbrava o caminho rumo ao domínio. E agora, obstinado a não desistir de seu sonho, Noel decide usar sua inteligência e estratégia para formar o clã mais poderoso do mundo e se tornar o líder deles, para que assim possa alcançar os feitos de seu avô através de seus novos aliados. Enfim, cara, é um anime interessante, recomendo. Tem Senkenja no Isekai Life. E a história desse anime gira em torno do nosso protagonista chamado Yuji Sano, que trabalhava em uma empresa que era dura com seus funcionários. E em um dia, depois de fazer algumas horas extras em seu trabalho, ele do Neiderman é transportado para um mundo alternativo. Mundo esse semelhante ao de um jogo, completo com barra de status e habilidades. E ao acordar neste novo mundo, ele descobre que tem a habilidade de domar. E é então que Yuji domina o monstro de Gosma, mais conhecido como Slime. E assim, cara, ele se torna um domador. E é então que em seguida, o Slime o leva até uma cabana abandonada, cheia de livros mágicos. E ao ler um dos livros, ele adquire novas habilidades, tipo meu parceiro Magia Mágica. E assim domésticas vários outros Slimes ao mesmo tempo. E ele de repente atinge uma segunda classe, que é a de Sábio, e desperta poderes mágicos dentro de si. E assim, cara, começa a vida de aventura do nosso protagonista Overpower nesse novo mundo alternativo. Enfim, mano, se você tá procurando um Isekai com o protagonista apelão desde o início, recomendo muito você ver este, porque ele é bem interessante. Risa no Ateliê. E o anime é focado na nossa bela protagonista chamada Risa, que a mesma vive sua vida pacata na ilha de Kurken. E como ela, os seus amigos também passam o tempo nessa pequena ilha. E sentindo-se desconfortável com sua vida entediante na aldeia, ela convence e reúne seus amigos chamados Theo e Lente para conversar sobre os seus sonhos e assim elaborar um plano para deixar a aldeia em busca de aventura. E agora, Risa e seus amigos, com sua recém-descoberta e determinação, partem sua primeira jornada até a costa oposta da ilha, onde a entrada é proibida. E ao chegarem no continente, mais especificamente em uma floresta, eles resolvem explorar o local em busca de uma aventura. E de fato, mano, eles conseguem uma aventura ao salvar a mina chamada Cláudia Valentes, que a mesma é filha de um mercador que estava chegando na região. E após encontrar a jovem Cláudia, eles são atacados por monstros, mas que acabam sendo salvos por Empio e Lila. E impressionados com as habilidades de ambos, Risa e seus amigos tornam-se aprendizes e enquanto preparam-se para as novas aventuras. Enfim, cara, se você curte animes assim, recomendo você ver esse.
E nesse anime, há muito tempo atrás, os antigos salvadores da humanidade fundaram uma vila como seu refúgio, e com seus descendentes dizendo para ajudar a humanidade em tempos de caos extremos. E esta vila Manecolum, que está localizada ao lado de uma dungeon, um lugar onde resistem monstros muito fortes e que serve como terreno de caça para os residentes de Colum. E apesar de estar acostumado a derrotar inimigos poderosos desde a infância, o nosso protagonista, chamado Lord Belladonna, se considera o mais fraco em sua aldeia, e isso em termos de magia, força e inteligência. E depois de convencer a chefe de sua aldeia, que é uma bruxa loli com mais de 100 anos, ele parte para a capital para realizar o seu sonho. E agora, para realizar o seu desejo de se tornar um soldado, ele vai para o reino de Azami para se matricular em sua academia militar. E quando, o garoto finalmente sai em aventura, chegando assim na sonhada cidade, a diferença de nível entre ele e as pessoas que ele encontra é muito evidente. E então, meu parceiro, se você curte anime com um protagonista muito apelão desde o início, você vai gostar desse, confia. E a história desse anime acompanhará o nosso protagonista chamado Kevin, um jovem que desperta em um mundo medieval regido por espadas e magias, e sem memórias de sua vida anterior. Kevin descobre que ele trocou essas mesmas memórias em troca de novas habilidades bem poderosas, e isso durante a sua recente transmigração. E agora em um mundo totalmente novo como Summoner, e com seu primeiro seguidor sendo a primeira deusa que o trouxe, e ela fala que ele é um reencarnado, e ele agora é um aventureiro de classe invocador, capaz de realizar pactos de serventia com outros seres à medida que lhe concede habilidades únicas. E agora, buscando subir de nível, ele vai para a cidade mais próxima, registrando-se assim na guilda de aventureiros, e em seguida começa a realizar missões leves. E a sua primeira missão é derrotar um slime, e após conseguir derrotar o slime e fechar um pacto com ele, Kevin então adquire seu primeiro objetivo, e também consegue o seu primeiro salário. Entretanto, presencia situações que o deixam triste, tipo garotas elfas sendo vendidos como escravas. E também não demora muito para ele descobrir a sua disposição oculta como viciado em batalhas. E assim, começa a nova vida de aventureiro do nosso prota junto com uma deusa e seu amigo Slime nesse novo mundo de fantasia. E então, meu parceiro, recomendo. Ainda não acabou! Nozoumano Fushi no Bokensha. E a história desse anime seguirá o nosso protagonista chamado Rent Final, que o mesmo é um jovem aventureiro de 25 anos que está há pelo menos uma década nessa profissão e sem grandes talentos. Ele caça apenas criaturas de baixo nível, tipo goblins e slimes, em troca de algumas moedas ao final do dia. E tudo muda, quando ele descobre um caminho secreto na dungeon do Reflexo da Lua, e ao final encontra um dragão lendário que, sem tempo a perder, o engole vivo. E despertando após algumas horas para seu desespero, Rent foi transformado em um morto-vivo da classe esqueleto. E agora, armado com uma espada, um cinto de ferramentas e a aparência fantasmagórica, o nosso protagonista vai em busca da evolução existencial. E o seu objetivo é atravessar um longo processo de transformação que evoluirá gradualmente o seu corpo, até que possa retornar à sua forma humana e assim regressar à sociedade. É isso, meu parceiro. Recomendo muito você ver este anime, porque ele é bem interessante. Oredaki. E no anime, apesar do título de nobre, o nosso protagonista chamado Norri Starga está na base mais baixa da hierarquia social, e por causa disso, seus companheiros nobres o oprimem e o tratam como um lixo. No entanto, ele possui uma habilidade muito rara, a poderosa habilidade de se comunicar com o grande sábio, um véu que concede a Noé a resposta para absolutamente tudo. E depois que o prota não consegue um emprego como bibliotecário, ele decide ingressar na Hero Academy, e ele sabe que precisa se fortalecer para entrar na instituição, e é então que o velho grande sábio o aconselha a explorar uma masmorra escondida nas profundezas das montanhas. E lá, nós reconhece Olivia Servante, uma bela cocotinha peituda que está acorrentada e presa dentro do labirinto. E a cocotinha peituda concede ao prota um conjunto de habilidades ridiculamente poderosas, que garante a ele o controle praticamente total sobre a realidade. E naturalmente, meu parceiro, há um porém: toda vez que ele usa seus poderes, seus pontos vitais diminuem, colocando assim a sua vida em risco. E para restabelecer assim as suas energias, ele deve ceder aos prazeres mundanos, como beijar
já a sua bela amiga de infância, que é outra bela cocodinha peituda. Além de que, mano, vai ter outras belas waifus querendo dar para nosso protagonista durante o anime. Enfim, meu parceiro, se você procura um anime de aventura com harém, recomendo muito você ir assistir esse, porque ele é muito massa. De bala, de pedra! Enfim, cambada, esse foi o vídeo e espero que tenham gostado. E se você gostou de algum anime dessa lista, ou se já assistiu algum, ou se ainda vai assistir, já deixa naquele seu like para fortalecer o canal. E também já se inscreve para ficar ligado nos próximos vídeos, beleza? E não se esquece de deixar aquele seu comentário, porque ele é muito importante. Enfim, negado, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.